A semana começou movimentada nos bastidores do clube do Remo, e o clima na Toca do Leão está longe de ser tranquilo. Após mais uma atuação abaixo do esperado na Série B, a pressão em cima do técnico Antônio Oliveira aumentou de forma significativa, com direito ao protesto da torcida em frente à sede social do clube e reuniões marcadas nos bastidores que podem selar de vez o destino do treinador português. Mas antes de falar do comando técnico, é importante destacar que o Leão Azul também mexeu no elenco. Saiu Matheus Davó, entrou João Pedro, e a diretoria segue se movimentando no mercado, tentando encontrar soluções em meio a um momento de muita cobrança e pouca paciência por parte do torcedor. O anúncio oficial da rescisão contratual com o atacante Matheus Davó pegou alguns torcedores de surpresa, mas já era algo que vinha sendo desenhado nos bastidores. O jogador, que teve uma passagem apagada e foi alvo de críticas pelas chances desperdiçadas em momentos decisivos, acabou sendo negociado com uma equipe de Tel Aviv, em Israel. O atleta de 25 anos chegou ao Remo vindo do Mirassol com certo prestígio, mas em campo, apesar de ter marcado 2 gols, não conseguiu justificar a expectativa. A diretoria azulina viu na proposta do futebol israelense uma oportunidade de aliviar a folha salarial e, ao mesmo tempo, gerar uma receita importante para os cofres do clube, especialmente considerando a situação contratual do treinador, que ainda precisa ser resolvida. Na mesma sequência em que anunciou a saída de Davó, o Remo também divulgou a contratação de João Pedro, centroavante de 29 anos que estava atuando no futebol do Vietnã. Natural de Guiné-Bissau, mas com nacionalidade portuguesa, o jogador chega ao Baenão com status de reforço, embora muitos torcedores vejam a contratação como uma aposta. A Liga Vietnamita não tem o mesmo nível de exigência física e tática da Série B, e ainda há muitas dúvidas sobre como ele vai se adaptar à competitividade do Campeonato Brasileiro. Segundo informações de bastidores, João Pedro deve ser regularizado nos próximos dias e já pode ficar à disposição para o confronto contra o Amazonas, fora de casa. Seu nome ainda não apareceu no bid até o final da última semana, mas há expectativa de que isso se resolva no início desta. E essa não foi a única movimentação recente do Leão no mercado. O atacante Pedrinho, ex-Cuiabá, também deve ser oficializado como reforço nos próximos dias. Com passagem por clubes como Santos, São Paulo e até pelo futebol russo, Pedrinho está sem atuar desde maio e precisa recuperar ritmo de jogo. Ele já está em Belém. Pelo que tudo indica, a diretoria trabalha para finalizar a documentação o quanto antes, com o objetivo de integrá-lo ao elenco o mais rápido possível. São tentativas da diretoria de dar uma resposta em campo ao momento delicado, mas enquanto o futebol dentro das 4 linhas não engrena, os bastidores seguem fervendo. Apesar da movimentação no mercado, o assunto que realmente domina o noticiário remista é o futuro do técnico Antônio Oliveira. O treinador segue no comando da equipe, mas sua permanência é vista como insustentável por boa parte da torcida. O desempenho ruim, especialmente nos jogos em casa, somado à falta de evolução tática e aos resultados decepcionantes, transformaram o ambiente num verdadeiro barril de pólvora. O que segura o português no cargo neste momento são questões burocráticas. De acordo com informações de bastidores, a diretoria aguarda a resolução de pendências jurídicas para oficializar a saída do treinador, e parte do valor da venda de Davó será utilizada justamente para custear essa rescisão contratual. Antônio Oliveira, que é conhecido por ser muito bem assessorado juridicamente, não pretende abrir mão de nenhum centavo da multa rescisória prevista em contrato. Esse é um dos grandes entraves para o anúncio oficial de sua saída. Enquanto isso, ele segue sendo técnico do Remo, inclusive com previsão de comandar os treinos desta segunda-feira, já preparando o time para a próxima rodada. A expectativa é de que essa situação seja resolvida nos bastidores ainda nesta semana, principalmente após uma reunião importante que está marcada para acontecer com o Conselho Deliberativo do clube. E essa reunião promete ser tensa. O executivo de futebol Marcos Braz foi convocado pelo Conselho Deliberativo para prestar esclarecimentos sobre o atual momento do futebol azulino. A convocação já havia sido feita anteriormente, mas por conta de conflitos de agenda, acabou sendo adiada. Agora, com a pressão da torcida batendo forte e o time afundando na tabela da Série B, a presença do dirigente se tornou inevitável. O torcedor quer respostas, quer entender os rumos que o clube está tomando e, acima de tudo, exige mudanças que tragam resultados concretos.
A pressão nas arquibancadas se refletiu também nas ruas. No final de semana, torcedores organizados fizeram um protesto em frente à sede social do Remo. Com faixas, cartazes e gritos de ordem, o alvo principal foi mesmo o treinador português, além de críticas direcionadas a alguns jogadores do elenco e à condução da diretoria. A torcida está cansada de promessas e quer ver o Leão reagir dentro de campo. Os resultados ruins, principalmente em Belém, têm pesado demais no humor do torcedor, que não aguenta mais ver o time tropeçar dentro de casa, desperdiçando pontos que podem fazer falta na luta contra o rebaixamento. A situação é tão delicada que, mesmo com reforços chegando, a pauta prioritária ainda é o comando técnico. A possível chegada de Guto Ferreira, que já teria iniciado conversas com a diretoria remista, está no radar. O experiente treinador é visto como um nome capaz de reorganizar o time, dar um padrão de jogo e trazer mais equilíbrio para uma equipe que vem oscilando demais ao longo da competição. No entanto, antes que qualquer negociação avance, é preciso resolver oficialmente o futuro de Antônio Oliveira, o que, como já dito, ainda esbarra nas burocracias contratuais. E tudo isso acontece às vésperas de um jogo fundamental para o Remo na Série B. Na próxima sexta-feira, o Leão vai até Manaus enfrentar o Amazonas, que também vive uma fase complicada e está afundado na zona de rebaixamento. A equipe amazonense perdeu recentemente para o Atlético Goianiense e chega pressionada para esse confronto direto. É o tipo de partida que pode ser um divisor de águas para o Remo. Uma vitória fora de casa pode aliviar momentaneamente a pressão e dar um pouco de fôlego à equipe. Por outro lado, uma derrota pode acelerar o processo de demissão do técnico português e deixar a situação ainda mais crítica. Dentro de campo, a equipe precisa mostrar mais do que tem apresentado. A torcida cobra mais entrega, mais organização e, acima de tudo, mais resultados. O torcedor remista não é de abandonar o time, mas exige compromisso e respeito com a camisa azulina. O elenco tem sido alvo de críticas não apenas pela parte técnica, mas também pela postura em campo. A apatia vista em algumas partidas tem sido inadmissível para quem acompanha o clube de perto. E com a chegada de novos jogadores, a pressão por mudança de postura é ainda maior. Enquanto tudo isso acontece, os bastidores seguem agitados com reuniões, negociações e pressão vindo de todos os lados. A diretoria, comandada por Tonião e Marcos Braz, precisa tomar decisões firmes e rápidas. A permanência do T. Nos próximos dias, o torcedor remista deve ficar atento às movimentações no Baenão. A expectativa é de que a novela da demissão de Antônio Oliveira chegue ao fim, abrindo caminho para um novo ciclo. A reunião do Conselho com Marcos Braz pode ser um marco nesse processo de reformulação, e a pressão da torcida promete continuar até que mudanças concretas sejam anunciadas. Tudo isso num cenário em que o time ainda precisa ir a campo, jogar, buscar pontos e tentar sobreviver num campeonato cada vez mais competitivo. Enquanto os bastidores seguem fervendo, o elenco do clube do Remo tenta manter o foco na preparação para o próximo compromisso na Série B, mesmo diante de toda a instabilidade fora de campo. É inegável que o ambiente está pesado e a incerteza sobre a permanência do técnico Antônio Oliveira interfere diretamente no rendimento dos jogadores. O elenco, já pressionado pelos resultados ruins, precisa lidar também com o clima de tensão que se instalou após a sequência negativa e a crescente desconfiança por parte da torcida. Jogadores que antes eram apontados como líderes técnicos agora são cobrados com mais veemência, e a chegada de reforços aumenta ainda mais a disputa por espaço dentro do time titular, algo que pode ser positivo, desde que a gestão do grupo seja feita com inteligência. Dentro desse cenário, João Pedro chega como uma incógnita. A comissão técnica, ainda sob o comando do português, sabe que não poderá contar com muito tempo de adaptação, pois a cobrança por resultados é imediata. O centroavante, vindo de uma liga com menor intensidade, precisa mostrar rapidamente que pode contribuir. Não há espaço para apostas que não entreguem desempenho, principalmente em um setor onde o time tem falhado tanto, o ataque. O Remo tem sido ineficiente na criação e, principalmente, na finalização das jogadas. Contra equipes que se fecham bem, como foi o caso do Criciúma, a dificuldade em romper linhas e transformar posse de bola em oportunidades reais de gol tem sido gritante. E é justamente nessa lacuna que João Pedro precisa atuar,
ser o homem de referência que finalize com eficiência e que ajude a desafogar a pressão nos momentos decisivos da partida. Ao mesmo tempo, a situação física de Pedrinho também preocupa. Mesmo com todo o currículo que carrega, o fato de estar há meses sem entrar em campo liga um sinal de alerta. Em uma Série B exigente, onde o ritmo de jogo e o condicionamento físico fazem a diferença, não há espaço para improvisos. O departamento médico e físico do clube terá papel fundamental nesse processo de recondicionamento, mas é preciso ter paciência. A torcida, no entanto, nem sempre consegue esperar, e a expectativa em torno dos novos nomes cresce à medida que os resultados não aparecem. É a urgência de um clube que precisa reagir, mas que não pode errar em novas tentativas. Enquanto isso, o Conselho Deliberativo do Remo se prepara para uma reunião que promete mexer com os rumos do clube. A convocação de Marcos Braz reflete a pressão institucional que vem se formando. Não se trata apenas de insatisfação popular, é uma cobrança interna por mudanças estruturais. O futebol remista chegou a um ponto onde decisões precisam ser tomadas com coragem. Manter um treinador sem respaldo do elenco e da torcida pode significar prolongar um ciclo de derrotas e instabilidade. Por outro lado, encerrar o trabalho de Antônio Oliveira sem um plano claro para o substituto pode empurrar o clube para um novo período de improvisação. Por isso, a presença de Marcos Braz diante dos conselheiros é vista como decisiva. Ele precisará justificar escolhas, explicar os critérios de contratações, a política de reforços e, sobretudo, detalhar qual será o próximo passo. Porque, neste momento, o que mais falta ao torcedor é clareza. A pressão externa, refletida nos protestos, nas redes sociais e no tom crítico da imprensa local, não é mais apenas um barulho pontual. É um retrato do cansaço. O torcedor azulino sente que o clube perdeu o rumo dentro de campo e que falta comando fora dele. A falta de padrão tático, a oscilação na escalação e a postura apática em partidas decisivas estão entre os principais motivos da revolta. Quando o time entra em campo e parece não saber o que fazer com a bola, a desconfiança aumenta. E quando isso acontece dentro do Baianão, diante do próprio torcedor, o sentimento de frustração vira raiva. A relação entre torcida e comissão técnica, que já foi de expectativa e paciência no início do ano, agora é marcada por impaciência e desconfiança. Em meio a tudo isso, o nome de Guto Ferreira surge como uma alternativa que agrada boa parte da torcida e também setores da diretoria. Com passagens vitoriosas por clubes do Nordeste conhecido por montar equipes competitivas, Guto representa uma figura mais experiente e com perfil agregador. Ele não é um nome que divide opiniões. Pelo contrário, sua chegada seria vista como uma tentativa de reconstruir o ambiente e trazer de volta a confiança perdida. As conversas já foram iniciadas, e apesar de ainda não haver um acerto definitivo, a proximidade do acerto depende apenas do encerramento oficial do ciclo de Antônio Oliveira. A expectativa é que, uma vez resolvidas as pendências contratuais com o técnico português, o anúncio do novo comandante não demore a acontecer. Enquanto o clube administra essas movimentações nos bastidores, o elenco não pode parar. O jogo contra o Amazonas, marcado para a próxima sexta-feira, é um confronto de torrar jogadores no plantel com capacidade de fazer a diferença. O problema é que, até aqui, muitos deles têm ficado devendo. Seja por questões físicas, seja por desempenho abaixo da média, o time tem se mostrado frágil, vulnerável e previsível. É justamente esse ciclo que precisa ser quebrado, e rápido. O momento exige decisões corajosas, tanto dentro quanto fora de campo. A torcida, que nunca abandona, continua esperando por um sinal da diretoria. Um gesto claro de que o clube vai mudar de postura, que não vai aceitar mais o conformismo que tomou conta do ambiente. O leão precisa voltar a rugir, precisa voltar a ser respeitado, dentro e fora de casa. E isso só será possível se as lideranças do clube entenderem que a hora de agir é agora. Adiar decisões só prolonga a crise e afasta o torcedor. Com a janela ainda aberta, o Remo pode e deve buscar mais peças, desde que as contratações sejam criteriosas. A aposta em nomes desconhecidos, como João Pedro, precisa vir acompanhada de um plano de adaptação e avaliação técnica rigorosa. Não há mais margem para erros. Cada contratação errada é tempo e dinheiro desperdiçado. E nesse momento,
O clube não pode se dar ao luxo de errar novamente. A Série B é um campeonato implacável. Quem vacila, afunda. Quem reage, sobrevive. O próximo capítulo dessa história será escrito nos próximos dias. A reunião do Conselho, a possível saída de Antônio Oliveira, a provável chegada de Guto Ferreira, o jogo contra o Amazonas e a expectativa em torno dos reforços criam um clima de urgência. Não há mais espaço para discursos vagos. O torcedor quer ação. Quer atitude. Quer ver em campo um time que represente a grandeza do Remo. E fora de campo, uma diretoria que saiba conduzir o clube com responsabilidade, estratégia e firmeza. A reconstrução começa com decisões. E o tempo para tomá-las está acabando. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Nordeste Sport News. Nos corredores do futebol brasileiro, o nome de Ronaldo Fenômeno voltou a surgir de maneira intensa e controversa, com rumores sobre sua possível aquisição do SAF do Remo circulando de maneira ininterrupta. Fontes próximas ao processo afirmam que o ex-jogador tem mantido contatos discretos com conselheiros e dirigentes do clube, avaliando a estrutura, os contratos existentes e as perspectivas de crescimento. As especulações indicam que, caso a negociação se concretize, o impacto não será apenas esportivo, mas também econômico e social, transformando o clube em um verdadeiro case de modernização e as mudanças impostas por uma gestão de alto nível. A ideia de projetos de visibilidade internacional, algo que poderia reposicionar o clube em cenários até então inalcançáveis. Além disso, os rumores falam sobre a reestruturação das finanças, aumento de receitas e profissionalização em competições de maior prestígio. No meio disso, o burburinho cresce em redes sociais, programas esportivos e debates de especialistas, cada qual apresentando análises sobre as chances de sucesso da operação, estratégias de investimento e impacto na cultura e na história centenária do Remo. Embora não haja confirmação oficial, a simples possibilidade de Ronaldo se tornar acionista majoritário ou presidente provoca agitação e expectativas intensas, com torcedores já projetando cenários de títulos, transferências de peso e modernização estrutural. A narrativa que se forma envolve ousadia, risco e oportunidade, características que sempre estiveram presentes na carreira do Fenômeno, agora transpostas para o universo da gestão esportiva. Em paralelo, especula-se que Ronaldo possa implementar um plano estratégico de longo prazo, abrangendo áreas como marketing digital, relacionamento com patrocinadores, infraestrutura, além de programas sociais e comunitários, consolidando o Remo como exemplo de clube moderno e sustentável. Cada rumor, cada encontro, cada sinal de interesse do ex-jogador gera uma onda de expectativa que se espalha de forma quase viral, mostrando que, no futebol brasileiro, a influência de um nome icônico como Ronaldo pode alterar dramaticamente o cenário, transformar clubes e criar histórias que misturam paixão, dinheiro e estratégia de forma inédita e fascinante. No universo do futebol, rumores muitas vezes possuem força quase igual à realidade, e o caso de Ronaldo Fenômeno com o SAF do Remo não é diferente. Circulam informações de que o ex-jogador estaria prestes a fechar uma negociação bilionária, movimentando cifras impressionantes e chamando a atenção do mercado esportivo nacional. Analistas afirmam que, se concretizada, a aquisição pode significar uma mudança de paradigma, elevando o clube a níveis de visibilidade e competitividade antes impensáveis. A especulação envolve não apenas aspectos financeiros, mas também estratégias de marketing, gestão administrativa e atração de talentos, projetando o Remo para um futuro promissor. Fontes indicam que Ronaldo poderia introduzir métodos inovadores de gestão, semelhantes aos aplicados em clubes europeus de sucesso, focando em profissionalização, performance e retorno sobre investimento. A torcida reage com entusiasmo e ansiedade, comentando nas redes sociais sobre possíveis reforços, modernização da infraestrutura e um planejamento esportivo que poderia levar o Remo a disputar títulos nacionais e até internacionais. Ao mesmo tempo, surgem questionamentos sobre os desafios que uma mudança tão significativa traria, incluindo adaptação de funcionários, reestruturação de processos e pressão por resultados rápidos. Entre encontros sigilosos,
reuniões estratégicas e conversas com investidores, o burburinho continua a crescer, alimentado por rumores de contratos, cláusulas bilionárias e planos de longo prazo que visam consolidar a posição do clube no futebol brasileiro. A atenção da mídia e do público é constante, cada movimento é analisado com lupa, cada declaração é interpretada e cada sinal é amplificado. A expectativa é de que a oficialização da compra traga repercussão nacional, com reflexos diretos na economia local, no engajamento da torcida e na valorização do clube. Os detalhes, por ora, permanecem cercados de sigilo, mas a narrativa construída em torno de Ronaldo Fenômeno e do Remo já é suficiente para gerar debates acalorados, especulações sobre novos patrocínios e projeções sobre a transformação que pode ocorrer tanto dentro quanto fora de campo. Se concretizado, o movimento promete não apenas transformar o clube, mas também redefinir a percepção do futebol do norte brasileiro, mostrando que ousadia e visão estratégica podem alterar completamente o panorama esportivo e financeiro, consolidando Ronaldo como um dos protagonistas da história recente do futebol nacional, desta vez não como jogador, mas como empresário visionário. Entre conversas discretas, especulações e rumores cada vez mais intensos, a possível compra do SAF do Remo por Ronaldo Fenômeno continua a alimentar debates apaixonados em todo o Brasil, envolvendo torcedores, especialistas, dirigentes e investidores. A expectativa é de que o ex-jogador esteja pronto para investir não apenas capital financeiro, mas também sua experiência, visão estratégica e rede de contatos, fatores que podem transformar o clube em uma referência nacional e internacional. As informações indicam que a negociação contempla a modernização administrativa, profissionalização de todos os setores do clube, investimentos em infraestrutura, tecnologia de ponta e programas de formação de atletas, promovendo um ciclo sustentável de desenvolvimento esportivo e econômico. Além disso, rumores sugerem que Ronaldo poderia atuar como mentor direto, influenciando decisões táticas, contratações e estratégias de marketing, garantindo que cada movimento esteja alinhado com objetivos de longo prazo e com a construção de uma identidade vencedora. A repercussão do possível negócio já se faz sentir nas redes sociais, com torcedores projetando cenários de títulos, elencos reforçados e presença marcante em competições nacionais e continentais, enquanto especialistas debatem a viabilidade e os desafios de implementar mudanças profundas em um clube centenário. O burburinho também envolve possíveis parcerias com investidores internacionais, patrocínios estratégicos e novos canais de receita, transformando o Remo em um clube com projeção global. Ainda que a negociação não tenha sido confirmada oficialmente, a simples perspectiva de Ronaldo assumir o comando do SAF provoca expectativa, curiosidade e entusiasmo, criando uma narrativa envolvente de transformação, ambição e ousadia. A comunidade esportiva observa cada sinal, cada encontro e cada declaração, interpretando pistas e construindo cenários que misturam paixão, estratégia e especulação bilionária, reforçando o poder que o nome Ronaldo ainda exerce sobre o futebol brasileiro. Caso a compra se concretize, será mais do que um investimento financeiro, será o início de uma nova era, marcada por inovação, profissionalização e um potencial de crescimento que pode reposicionar o Remo no mapa do futebol nacional, consolidando uma história de sucesso e inspirando outros clubes a seguir caminhos ousados e visionários, transformando rumores em realidade e expectativas em resultados concretos. Obrigado por assistir ao Nordeste Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no futebol do Nordeste, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima, e que venham mais vitórias para os nossos times. Ronaldo Fenômeno voltou a movimentar o mundo do futebol de forma surpreendente, e desta vez não como jogador, mas como empresário audacioso. Fontes próximas indicam que o ex-atacante está negociando a compra do SAF do Remo, um movimento que promete abalar as estruturas do futebol brasileiro, especialmente na região norte, onde o clube possui uma torcida apaixonada e uma história centenária. Os bastidores estão repletos de rumores sobre a operação, que envolveria cifras bilionárias e um plano estratégico ambicioso para transformar o clube em uma potência nacional. A notícia, ainda não confirmada oficialmente, já gerou um verdadeiro burburinho nas redes sociais, com torcedores divididos entre otimismo e desconfiança. Alguns acreditam que a presença de Ronaldo no comando pode levar o clube a outro patamar, atraindo investimentos, patrocinadores de peso e jogadores de destaque, enquanto outros questionam se a estrutura atual suportaria mudanças tão radicais.
Além disso, fontes indicam que o fenômeno já teria iniciado conversas com conselheiros e dirigentes do Remo, explorando possibilidades de gestão inovadora e modernização administrativa. O impacto dessa negociação pode ir muito além das quatro linhas, influenciando também a imagem do clube perante a mídia, o mercado e até mesmo nas decisões políticas envolvendo o futebol local. Com a possibilidade de Ronaldo assumir um papel ativo na gestão, muitos especialistas veem esse movimento como uma oportunidade de reposicionamento estratégico, capaz de transformar o clube em referência de gestão esportiva. A expectativa é que, caso a negociação seja concluída, o Remo passe por uma revolução estrutural, com investimentos em infraestrutura, marketing, tecnologia e, principalmente, em elencos competitivos que possam levar o clube a disputar títulos nacionais e regionais de forma consistente. Os rumores também falam sobre um projeto de longo prazo, do qual Ronaldo não apenas participaria da administração financeira, mas também atuaria como mentor de jovens talentos, criando um ecossistema que integraria formação, performance e visibilidade internacional. Por enquanto, todas as movimentações estão envoltas em sigilo, mas o mercado do futebol observa com atenção, sabendo que qualquer anúncio oficial poderá provocar ondas de choque e repercussão imediata. A notícia, mesmo na esfera dos rumores, já provoca debates acalorados em fóruns de torcedores, colunas esportivas e programas televisivos, refletindo o fascínio que a figura de Ronaldo ainda exerce sobre todos os envolvidos no esporte. Esse burburinho intenso reforça a ideia de que o futebol brasileiro continua sendo terreno fértil para negociações ousadas, estratégias inovadoras e, acima de tudo, histórias que unem paixão, investimento e ambição em proporções bilionárias. A possibilidade de Ronaldo Fenômeno assumir o controle do SAF do Remo representa mais do que uma simples transação financeira, é o prenúncio de uma era potencialmente transformadora para o clube e para o futebol regional. Uma narrativa que promete continuar se desenrolando com intensidade nos próximos meses. O suposto interesse de Ronaldo pelo SAF do Remo começou a circular em rodas fechadas do futebol nacional e, rapidamente, se transformou em um dos assuntos mais comentados em redes sociais, portais esportivos e programas televisivos. Fontes garantem que o ex-jogador, conhecido por sua visão estratégica e habilidade em negócios complexos, teria estudado minuciosamente o cenário financeiro e esportivo do clube antes de tomar qualquer iniciativa. A especulação é de que Ronaldo pretende implementar um modelo de gestão moderno, inspirado em experiências bem-sucedidas que ele observou em clubes europeus durante sua carreira como atleta e empresário. Torcedores e analistas discutem sobre os possíveis impactos dessa aquisição. Há quem imagine a revitalização completa das categorias de base, com investimentos em tecnologia de ponta para treinamento, monitoramento físico e desenvolvimento psicológico dos atletas, enquanto outros ponderam sobre a necessidade de reorganizar a estrutura administrativa para garantir sustentabilidade a longo prazo. Os rumores sugerem ainda que a presença de Ronaldo poderia atrair parcerias estratégicas e patrocinadores internacionais, transformando o Remo em um polo de visibilidade global, capaz de competir não apenas no cenário regional, mas em torneios nacionais e continentais. A expectativa também envolve a possibilidade de contratação de nomes de destaque do futebol brasileiro e estrangeiro, algo que movimentaria a torcida e impulsionaria receitas de bilheteria, merchandising e direitos de transmissão. Por enquanto, tudo permanece no campo da especulação, mas os sinais de negociações avançadas indicam que a operação não está distante de se concretizar. Especialistas apontam que, se o negócio for finalizado, Ronaldo poderia atuar como presidente ou sócio majoritário, assumindo papel central na definição de estratégias esportivas e financeiras. Além disso, há comentários sobre a intenção de criar um ecossistema sustentável, que integraria performance, marketing e responsabilidade social, posicionando o Remo como exemplo de modernização no futebol brasileiro. Enquanto isso, torcedores e imprensa acompanham cada movimento, interpretando sinais de reuniões, visitas a instalações e contatos discretos com membros do conselho, aumentando ainda mais a expectativa sobre a oficialização da compra. Esse burburinho reflete não apenas a força da marca Ronaldo, mas também a capacidade do futebol nacional de gerar narrativas que cativam, emocionam e transformam rumores em eventos de repercussão quase instantânea. O interesse de Ronaldo pelo Remo, mesmo em caráter não oficial, já redesenha perspectivas, criando uma atmosfera de otimismo e curiosidade em torno do clube e de seu futuro promissor, fazendo com que cada detalhe seja analisado com atenção quase cirúrgica.